O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem gente que acha que o Evangelho é brincadeira, né? Tem gente que acha que a igreja é brincadeira. Tem gente que acha que a igreja, né, a gente tem que ir para a igreja para se sentir bem, né? E quando não se sente bem, se acha no direito de não voltar mais lá. Eu não vou na igreja não, porque o padre, eu dei bom dia para o padre não me respondeu. Não vou na igreja porque eu queria ser acolhido, eu queria ser abraçado, ninguém olhou para mim. Eu não vou na igreja porque todo mundo vai lá, fica reparando qual roupa que eu estou, isso ou aquilo. A gente vai na igreja para procurar alguma satisfação para nós. A gente não vai na igreja para isso. Tem gente que gosta de Cristo, mas porque quer reconhecer no Cristo alguém que afaga ela. Um homem muito bom. Não, Cristo é o meu mestre, uma pessoa muito bom, uma pessoa caridosa, que amava, não julgava e etc. Como se Cristo fosse uma justificativa divina para os meus vícios, para os meus pecados, para os meus limites. Eu quero um Cristo que justifique as minhas faltas e eu não quero um Cristo que me obrigue a fazer absolutamente nada. Não, a religião católica é a religião do oba-oba. O Cristo é o Cristo do oba-oba. Ele me deixa fazer tudo, eu posso ir à missa aos domingos. Um domingo sim, um domingo não. Na melhor das hipóteses, vou lá, rezo, fico bem, volto para casa e sigo minha vida normal, né? Frequento os mesmos lugares, né? Tá chegando o carnaval, né? Vou fazer, eu caio na balbúrdia, assisto qualquer tipo de coisa, minha televisão fica ligada nesses programas horrendos, mas no domingo eu estou lá à missa. Estou lá à missa. Quando acontece alguma coisa, a situação aperta, eu grito o nome de Deus. Peço para ser valido por sua Mãe Santíssima. Que coisa é essa, né? Que tipo de cristianismo a gente está abraçando? Que tipo de Cristo é esse, o qual nós estamos seguindo? Porque não é esse aqui que nós ouvimos hoje aqui, que está na Sagrada Escritura. Não é o Cristo da Sagrada Escritura. Não é a religião fundada, não é esse o catolicismo fundado por Cristo. O que Nosso Senhor está dizendo aqui? Se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ah, mas e se eu não quiser fazer isso? Você não vai seguir ele. Simples. É muito simples. Se você quer seguir a Cristo, faça essas 3 coisas. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e aí você vai segui-lo. Se você não quiser nem renunciar a si mesmo, nem tomar a sua cruz, você não vai entrar no seguimento de Cristo. É simples, muito simples. Tem gente que se revolta contra esse tipo de coisa, né? Não, como é que é possível, como pode? É muito pesado, tem que haver uma outra interpretação, não é bem assim, não precisamos levar tudo ao pé da letra. Não tem ré aqui, é do jeito que está. Você quer seguir a Cristo, você tem que renunciar a si mesmo. O que significa renunciar a si mesmo? Renunciar à sua própria vontade. Quando a gente toca nisso hoje em dia, é quase que um escândalo. Como assim? Eu vou ter que renunciar à minha vontade? Como assim eu vou ter que abrir mão de fazer aquilo que eu quero? Eu não posso fazer aquilo que eu quero? Eu não tenho esse direito? Não tem.
Eu não sei quem é que mentiu para você dizendo que você tem direito de fazer aquilo que bem entende. Eu não sei quem te enganou dizendo que você tem direito de satisfazer os seus vícios. Não tem. Não tem. Alguém colocou na nossa cabeça essa ideia de que a minha vontade tem que ser o centro do universo. Olha as músicas que nós escutamos. Eu não estou nem dizendo dessas músicas de hoje, né? Mas aquelas músicas que antecedem a elas, ou o grosso, né, que está presente nas músicas, na cultura. O que vai dizer? Qual que é a letra principal? Onde é que está o foco? Fala de felicidade, fala de amor, fala de esperança, fala de superação, fala de dar a volta por cima. Mas essas músicas todas, em quem que está o foco? Em quem que está a solução? Em quem que está a consolação? Em quem que está a vitória? Em quem que está a volta por cima? Está no homem. Siga seus instintos, escute a voz do seu coração, confie em você mesmo. Nosso Senhor vai dizer, o homem que confia no homem é tolo. Quem que nós somos? O que nós valemos? Nós não valemos absolutamente nada. A gente esquece que nós temos uma dívida para pagar. Nós temos uma dívida. Nós, seres humanos, não tínhamos razão nenhuma para existirmos. Porque a razão da nossa existência, a causa primeira da nossa existência, aquele que nos deu a vida, foi negligenciado por nós. A gente deu as costas para ele, que foi Deus. O pecado é isso. Pecado não é quando eu me ofendo. Tem gente que vai se confessar e fala, ai, padre, isso aqui que está me incomodando. O padre não quer saber o que está te incomodando. Não é para isso que existe o confessionário. O padre quer saber o que você fez que feriu o coração de Deus, nosso Senhor. Qual é a culpa que você tem? O que você fez contra ele? O mundo agora gira em torno disso, gira em torno de mim, do eu. Eu isso, eu aquilo, o que me importa é isso, o que me importa é aquilo outro. Deus agora fica de escanteio. Isso gerou uma dívida. Agora, como é que a gente paga essa dívida? Nós ouvimos ontem a leitura do capítulo 9 do livro do Gênesis, em que Jesus vai dizer que o homem que derrama o sangue do outro homem, como é que ele vai pagar essa dívida? Como é que ele vai pagar esse sangue derramado? Como é que vai se fazer justiça? Ele vai pagar com seu próprio sangue. Um homem mata o outro, vem alguém e mata esse outro homem. Qual que é a pedagogia? Qual que é o ensinamento que está aqui por detrás desse evangelho? Que o sangue de um homem vale o sangue do outro. Se um homem mata um homem, entre aspas, é justo que esse homem também morra. Agora eu lhes pergunto, como é que se paga, como é que se satisfaz uma injustiça contra Deus? Como é que vamos fazer isso? É possível? Se um cachorro me morde, o que eu poderia esperar dele? Que ele ao menos me levasse no médico. Ele vai me levar no médico para reparar aquilo que ele fez contra mim? Não, ele vai sair andando porque ele é um bicho irracional. Eu, bicho também, gente, animal também, porém com uma racionalidade. Eu não vou esperar do cachorro que ele me recompense, porque vai ser impossível o cachorro me recompensar. De mim para com Deus é a mesma coisa, de nós para com Deus é a mesma coisa. A gente nunca vai dar conta de reparar a ofensa que nós cometemos contra Deus, por causa da diferença de natureza. Eu sou homem, Deus é Deus. Eu sou um ser finito. Por que o sangue de um homem apaga o sangue de outro homem? Um homem é finito, o outro também é, matou ele, acabaram, os dois não existem mais. No meu caso, não. Eu sou um ser finito, que tem um fim, que cometi uma ofensa contra o Deus que é infinito. A satisfação, não é? Ou seja, a justiça que eu tenho que fazer para com Deus, para reparar esse meu ato, ela tem que ser infinita. Isso é possível? Não, eu não dou conta disso. Eu não consigo fazer isso. Mas pela benevolência de Deus, pela sua imensa caridade, pelo seu amor e pela sua justiça, ele arruma alguns outros meios. Deus uma vez aparece para Santa Catarina de Sena, e um texto belíssimo. E ela diz que escreve ipsis literis aquilo que Deus falou com ela. Ele diz para ela, todo sofrimento que o homem suporte não consegue satisfazer culpa nenhuma. A gente pode sofrer o tanto que for. Isso não serve para aplacar, para apagar a nossa culpa, para nos redimir diante de Deus. Mas ele vai completar o que vai redimir. O que vai redimir a nossa falta é o nosso arrependimento, a nossa contrição, ou seja, reconhecimento das minhas faltas, e a terceira coisa, a caridade, o amor.
Eu consigo satisfazer essa minha dívida como? Amando a Deus. Eu amando Ele, reconhecendo que eu sou diante dEle, reconhecendo que eu sou pequeno e frágil, confessando isso com a boca e vivendo isso na vida, com o coração, eu consigo satisfazer essa pena. O que Cristo está dizendo aqui é isso, Ele está nos ensinando como é que nós vamos agora voltar a ter a nossa amizade com Deus, porque se eu morro nessa inimizade com Deus, eu vou contar para vocês um segredo, que ninguém mais conta, mas eu vou dizer, quem não morre amigo de Deus, fora da amizade de Deus, vai entrar para a festa de casamento, vai entrar na casa do noivo, vai entrar na casa de Cristo. E também, depois da morte, não existe 3 vias, existe 2. Ou se vai para o céu, ou se vai para o inferno. A gente tem que lembrar do inferno ainda, porque a gente esqueceu dele. E por termos esquecido dele, ele está tomando conta do mundo. Se nós ignoramos o nosso inimigo, ele vence. E ignorar o inimigo já é vitória para ele. Se nós morremos longe dessa amizade, nós não nos salvamos. Ah, mas o inferno existe, padre, tem gente lá. Se o inferno não existisse, para que Cristo, para que Deus sairia do seu repouso? Para que Deus se incomodaria e viria aqui para nos salvar se nós não estivéssemos correndo um grande perigo? Para que todo esse esforço? Para que aquilo ali? Para que um homem ensanguentado daquele jeito? Para que tanta ignomínia se nós não estivéssemos correndo perigo? Ninguém mais fala do inferno, mas o inferno está aí, exercendo a sua obra, recebendo gente, e nós estamos aqui com os braços cruzados, preocupados em satisfazer a nossa vontade. Uma pessoa que quer viver uma vida livre, né? Longe disso aqui não, eu não quero saber desse trem de religião que fica me enquadrando, né? Fica me prendendo, eu doido para fazer o que eu quero, ser livre, ser feliz, gozar a vida, aproveitar isso e aquilo. Uma pessoa dessa acha que ela é autônoma, que ela é dona do próprio nariz, mas na verdade achei maravilhosa essa imagem. Uma pessoa que vive assim, ela é uma pessoa puxando a carroça e essa carroça sendo guiada pelo próprio Satanás. É ele que conduz a vida dessa pessoa. Essa pessoa satisfaz não as suas próprias vontades, mas satisfaz as vontades dele. Ela não segue os próprios projetos, mas segue os projetos dele, que é infeliz, gente. Satanás, ele caiu uma única vez. E essa única vez ele valeu uma perdição eterna. Por isso ele arde de inveja de nós, né, nós seres humanos, porque caímos tantas e tantas vezes, e nessas tantas e tantas vezes Deus ainda tem a capacidade de nos estender a mão, de nos abrir o braço, demonstrando uma paciência tremenda para conosco, sempre disposto a nos acolher, sempre disposto a nos perdoar. O que o Evangelho vem nos dizer com isso aqui é uma coisa maravilhosa. Ele está querendo nos tirar dessa condição de criminosos, porque nós somos criminosos, para a condição de livres, de justos, de redimidos. Os discípulos, seguidores deles são isso. São pessoas livres, que abriram mão de suas próprias vontades, viveram em prol disso. Ah, mas eu sou casado, eu sou isso, eu sou médico, eu sou advogado, como é que eu vou agora abrir mão de minha própria vontade e começar agora a seguir a Cristo? Abrir mão da própria vontade não significa abrir mão da própria vida. Abrir mão da própria vontade significa abrir mão daquilo que é próprio nosso. E com certeza é isso, muitas vezes, que é próprio nosso, nos distancia de Deus, mas é pegar a sua vida, né? A vida que é sua, entregar ela nas mãos dele, nas mãos de Cristo. Entre fazer a sua vontade e fazer a vontade dele, quando ela se contrapõe, fazer a vontade dele é muito simples. Domingo, coisas bobas, domingo é dia de ir à igreja, 3º mandamento. Ah, mas eu quero ficar em casa vendo futebol. Não, eu não vou ficar em casa vendo futebol. Você pode ser casado, médico, padre, pode ser o que for. Domingo, onde é que nós temos que estar? Na igreja. Eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, seja padre, casado, celibatário. Se eu sou colocado numa situação de prova, em que eu sou tentado a desonrar os meus pais, por exemplo, eu tenho os pais doentes, mas eu quero comprar o carro do ano. Ou eu compro o carro do ano, ou eu auxilio os meus pais que estão doentes. O que eu vou fazer? Evidente que eu não vou comprar o carro, eu vou dar prioridade para os meus pais. Ah, mas meu pai tem uma aposentadoria boa, não sei o quê, mas o seu dinheiro ajudaria ele a ter um tratamento melhor ainda. Então ajuda seu pai. Nós somos tentados a ir contra a vontade de Deus constantemente. Não tem categoria, não tem tipo de vida, não tem vocação. Nós, casados, os solteiros, os celibatários, todos nós precisamos satisfazer a vontade de Deus. Precisamos renunciar à nossa própria vontade e colocar toda a nossa vida nas mãos de Cristo.
cumprindo com aquilo que Ele nos manda. Tomar a nossa cruz, ou seja, aceitar o sofrimento e não correr dele, não correr da dificuldade. Olha que bonita aquela cena em que Jesus ele aparece andando sobre as águas enquanto o mar estava agitado. Os apóstolos ficam assustados. O que Jesus faz? De imediato ele acalma o tempo. Ele vai fazer com que os que estavam no barco andem por cima da tempestade. Cristo está ali. Pedro ele vai caminhar por cima das águas, ou seja, Pedro ele passa por cima dos problemas. Em meio à tempestade, em meio à água tumultuada, ele vai caminhar por cima disso. Ele não vai correr. Ele vai, em algum modo, né, nessa imagem, uma visão mística, a gente tem que assumir para nós aquilo que nos aparece de sofrimento, de doloroso. Porque o sangue, né, o sangue que é derramado, clama a ira de Deus, né? O sangue que é derramado pela injustiça. O sangue que é derramado, o sangue do homem que é derramado é vida perdida. O sangue derramado em vão é vida perdida. Mas o sangue derramado por causa de Cristo, em Cristo, não é vida perdida, é vida ganha. Todo sofrimento vivido por causa de Cristo não é derrota, é vitória. O sofrimento, abraçar o sofrimento significa abraçar, aceitar a condição que nós temos, porque o sofrimento nada mais é do que o preço da nossa falha, o preço do pecado. A primeira coisa que acontece, antigamente não havia sofrimento. Adão peca, o que passa a existir? Sofrimento. Aí vem aquelas sentenças contra o homem. Aceitar o sofrimento significa aceitar a nossa condição pecadora, aceitar a nossa miséria, aceitar a nossa condição de viver ingrata e suportar como merecimento. Não tudo isso que me acontece eu mereço. Todo esse sofrimento eu mereço. Mereceria muito mais, mas Deus, na sua benevolência, que não nos permite. Abraçar a cruz e aí sim, renunciando a mim mesmo, renunciando às minhas próprias vontades, disposto a fazer em tudo a vontade de Deus e abraçando o sofrimento, não correndo dele. Em alguns casos até buscando qual o problema. Vem a quaresma aí, a gente faz penitência para isso, para matar a nossa carne, que é escandalosa, que é louca, que grita, que quer tender a todo tipo de loucura de modo frenético. Abracemos o sofrimento, os que vêm da vida, os que nós procuremos, e nos coloquemos ao seguimento do Cristo. Para que isso? Para ganhar a vida. Ele disse, quem quiser ganhar a sua vida neste mundo vai perdê-la no outro. E eu já lhes digo uma coisa, esse mundo passa. Que tolice o povo aqui lá, da Torre de Babel. Usaram, a unicidade das línguas para construir uma torre para chegar até Deus. Evidentemente, um plano que fracassou. Deus ele derruba, coloca aquele plano para baixo. Queriam ganhar o mundo. O que eles perderam? Perderam o céu. Agora, precisamos fazer o caminho contrário. Agora, quem perder a sua vida neste mundo, quem deixar de querer satisfazer suas próprias vontades, quem querer possuir a sua vida para si, usá-la de modo egoísta e entregar essa vida nas mãos de Deus, quem perder a sua vida por causa de Cristo, esse vai ganhar a vida. Vai perder a vida nesse mundo que já vai passar mesmo e vai ganhar a outra vida, a vida eterna, aquela vida que não finda. O que vai acontecer? Que vida é essa? Onde essa vida é vivida? Não é mais no Jardim do Éden. O Jardim do Éden é uma realidade já passada, ultrapassada. Agora nós seremos introduzidos na mansão celestial do nosso Deus, no santuário. Viveremos junto dele. Cristo, ele assume a nossa carne, a nossa humanidade, para abrir esse precedente. Na Santíssima Trindade, no seio da Santíssima Trindade, só vivia a divindade. Cristo se torna homem, vem a este mundo, vive como homem, morre, ressuscita, ascende aos céus, ou seja, volta de novo para o seio da Trindade, só que volta com uma novidade. Que novidade é essa? A humanidade. Agora existe um espaço na Trindade para nós. Não mais no jardim, muito melhor. Viveremos no próprio Deus, viveremos do próprio Deus. Não é fácil, evidentemente, mas que a Santíssima Virgem Maria, aqui, homenageada sob o título de Nossa Senhora da Piedade, possa nos valer, possa interceder por nós, pedir para que Deus coloque no nosso coração a mesma coragem, a mesma fortaleza que colocou no coração dela, para que nós possamos abrir mão de nós mesmos, abraçar a nossa cruz com generosidade, com amor a Cristo e segui-lo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no
e agora e sempre. Amém.